Hello, class! Sou a professora Lilian, vou ministrar inglês instrumental para vocês esse semestre. Vai ser um prazer estar com vocês. Essa disciplina de inglês instrumental, na verdade, ela contempla as 4 habilidades de língua inglesa: reading, speaking, writing and listening, que é nada mais do que leitura, escrita, fala e a audição em si, o ato de entender o que se ouve. Além disso, essa é a meta, tá? Além disso, nós vamos também entender por que o inglês dentro de uma graduação de licenciatura em física, de uma licenciatura em biologia. Na verdade, por que estudar inglês visando a questão profissional? E também o que é inglês instrumental? Para que serve isso? Então, vamos descobrir juntos? Vamos lá? Para as pessoas que querem se profissionalizar e obter sucesso na carreira, construir um bom currículo, nós sabemos que os obstáculos são imensos, pois o mercado se tornou cada vez mais exigente e ele é uma máquina de rápida absorção e que não para nunca. Então, nós sabemos que quem comanda o mercado hoje, inevitavelmente, são as grandes potências. Pensando nisso, a gente pensa em Estados Unidos e não muito distante, temos ainda a Inglaterra, temos os países daí do G7 e temos a China, que está em ascensão. Contudo, em boa parte ou na maior parte do globo, nós temos pessoas que falam o idioma porque o inglês foi adotado como o idioma universal deste século, né? E isso é uma questão excludente, inevitavelmente. Aquele que não fala, ele fica de fora do mercado, ou ele tem uma dificuldade maior para que o mercado o absorva. Sabemos que ainda, dentro do meio científico e acadêmico, as grandes descobertas, as pesquisas científicas mais relevantes são publicadas em journals em inglês. Então, de que forma nós vamos nos incluir se não soubermos falar, se não soubermos escrever, se não soubermos compreender os artigos em língua estrangeira? Isso é uma questão que aumenta a competitividade e a concorrência. E a comunicação de forma correta e precisa é fundamental, pois é da comunicação, a formação e capacidade das pessoas que se depende o sucesso das empresas. E aí que tá, e também que depende o seu sucesso como um professor pesquisador, se esse for o caso. O que é inglês instrumental, gente? De cara, muitas universidades e faculdades também chamam o inglês instrumental enquanto disciplina de inglês técnico, tá? Vem de uma sigla ESP, do inglês ESP, English for Specific Purpose. Purpose, como o próprio nome já diz, é propósito, finalidade. Então é o inglês para um fim bem específico, para uma finalidade. Ele vem com um objetivo específico. O ESP, ele se subdivide em 2. O inglês para fins acadêmicos e o inglês para fins profissionais ou ocupacionais. Geralmente, para fins acadêmicos, a gente se preocupa mais com o desenvolvimento da leitura e da escrita. E o ocupacional, a gente se preocupa com o desenvolvimento das 4 habilidades, especificamente o de falar e ouvir bem. Como no caso do curso de turismo, de hotelaria, que aí precisa saber falar. Nós ainda vamos falar sobre a origem do inglês instrumental, no sentido de incentivar a autonomia de vocês. Disponibilizei um artigo chamado de A Origem do Inglês Instrumental, publicado na revista História do Ensino de Línguas no Brasil, que é uma revista virtual. É um artigo pequeno, então a leitura vai fluir muito bem. Ele fala um pouquinho sobre a origem do inglês instrumental no mundo e no Brasil. Então, boa leitura, tá? O link está disponibilizado aí na nossa turma do Google Meet. Vou contar aqui para vocês. Mais ou menos por volta da década de 40, ainda o método mais utilizado para o ensino de línguas estrangeiras, e eu não estou falando só de inglês, tá?
era o método de ensino de gramática e tradução, ou seja, voltado mais para leitura e escrita. Com a Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas precisavam se comunicar com os soldados americanos e vice-versa. Desse modo, o método audiolingual explodiu. Ele virou uma sensação no ensino de línguas, porque ele fazia com que os soldados conseguissem a fluência oral necessária para se comunicar. Então, isso foi essencial para a evolução do ensino da língua e também foi feito para um propósito específico. Olha só o termo, muito específico. E assim surge o início do inglês para fins específicos, no caso, o desenvolvimento de uma habilidade, né? Contudo, a gente não pode ainda chamar de ESP, né? English for Specific Purpose, porque esse termo só começou a ser usado na década de 70, quando os departamentos de letra anglo-germânica começaram realmente a adotar a terminologia. Quando surgiu, o inglês instrumental, ele ficou conhecido internacionalmente como English for Specific Purpose, que é o ESP, né? A finalidade principal dele, a priori, era a leitura direcionada a diferentes áreas de atuação dos nossos alunos. Contudo, em sua grande maioria, ele era voltado para a área de ciência e tecnologia, tá? E, professora, como é que funciona a metodologia do inglês instrumental? O que ele se difere das outras metodologias? Primeiro, porque ele é usado dentro de áreas profissionais, né? Ou áreas de estudo. Então, ele é muito mais direcionado. E ele busca o desenvolvimento de habilidades bem mais específicas e vocabulário bem mais técnico, que geralmente as aulas de inglês geral não dão, né? Ele vai buscar descobrir as necessidades acadêmicas e profissionais do aluno dentro de um contexto oriundo do mundo real. Então, a gente vai ler bastante, a tentar aplicar isso dentro dos artigos e textos da área de vocês, tá? As principais ferramentas do inglês instrumental buscam inicialmente procurar aspectos semelhantes entre as línguas, buscam explorar o conhecimento geral e específico do aluno, ensinam estratégias de leitura e compreensão textual para facilitar e tornar mais dinâmica a leitura e compreensão das situações, e também trabalha a conscientização do aluno de sua própria capacidade de compreensão e extração da informação de um texto. Então, de cara, é isso. E o papel do aluno, a participação ativa é fundamental para o bom andamento da disciplina. E o aluno ele precisa assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento do seu próprio processo de aprendizagem, se tornando autônomo, porque é um processo de leitura.